No vídeo de hoje iremos apresentar alguns pontos históricos do centro de São Paulo que visitamos durante o estudo do meio e contar um pouco sobre sua história. O percurso começa pela Praça da Sé, que é o centro geográfico da capital paulista. A praça é um dos espaços mais conhecidos da cidade e foi palco de muitos eventos importantes para a história do país, como o comício da Direta Já. O nome deve-se ao fato de a praça ter se desenvolvido em frente à Sé da capital paulista. Lá está localizado o Marco Zero, e a partir dele que são medidas as distâncias das rodovias fronteiras estaduais, assim como a numeração das vias públicas da cidade. Junto à praça está situada a Catedral Metropolitana da Sé, que possui em sua arquitetura um estilo gótico. Sua construção iniciou-se em 1913. O próximo ponto de partida foi o Complexo Histórico-Cultural Religioso Pátio do Colégio, que pertence à Companhia de Jesus. Ele é berço do que se tornou uma das maiores metrópoles do mundo e foi o local onde São Paulo nasceu. Em 1554, o padre Anchieta, após a expedição que partiu do litoral, resolveu construir uma independência para servir de alojamento e para a catequização dos índios, fundando assim a cidade de São Paulo. Todo terceiro domingo do mês, às 11 horas, são oferecidas atividades culturais gratuitas. Visitamos também o Farol Santander, que na minha opinião foi uma das mais legais atrações. O Farol Santander fica localizado no centro de São Paulo, ao lado do Mosteiro de São Bento, e conta com um grande acervo fixo, com algumas obras em exibição por um tempo limitado. No último andar da torre é onde fica o mirante, onde pode-se ver a cidade de São Paulo por todas as regiões. Outros andares também contam com exposições de artistas conhecidos que utilizam quadros e até lasers. Por exemplo, a exposição da UEFA Champions League, onde mostrava curiosidades sobre o famoso campeonato de futebol, até mesmo um equipamento que auxilia pessoas com deficiência visual a sentirem pelo tato como foi uma certa jogada de um jogo de futebol. O Vale do Anhangabaú, localizado no centro, reúne o prédio da Prefeitura de São Paulo, o Teatro Municipal, a Escola Municipal de Balé, o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e um campus universitário e é rodeado por grandes edifícios. O nome Anhangabaú é indígena e significa em tupi ou água do mau espírito. No século XVII, as pessoas usavam a água do rio para lavar roupas e objetos e até mesmo tomar banho. A urbanização só veio a partir do projeto de construção do viaduto de Chá em 1877, que resultou na desapropriação das chácaras que ficavam ali. Depois de um período de descaso, o lugar foi jardinado, o rio canalizado e em 1910 tornou-se o Parque do Anhangabaú. Muitas manifestações ocorreram nesse endereço. A mais significativa foi o Comício das Direitas Já, em 16 de abril de 1984. Cerca de 1,5 milhão de pessoas se reuniram para o maior comício público da história. Atualmente, o Vale do Anhangabaú recebe eventos diversificados, incluindo muitas das atrações da virada cultural, Maratona Paulistana de 24 horas de cultura pelos 4 cantos da cidade. O Teatro Municipal é um dos lugares mais importantes da capital paulista. Ele foi inspirado na Ópera de Paris e está localizado no centro da cidade, próximo à Praça da Sé. Sua importância histórica deve-se aos diversos acontecimentos culturais que ocorreram em suas dependências, como a Semana de Arte Moderna de 1922, que marcou e deu início ao movimento modernista no Brasil. Em relação ao estilo predominante em sua arquitetura, há uma mistura do estilo do Renascimento com o Barroco. Após 8 anos de construção, a inauguração ocorreu no dia 12 de setembro de 1911. O Viaduto do Chá está localizado no Vale do Anhangabaú, no centro histórico da cidade de São Paulo, e é uma famosa construção que foi idealizada no ano de 1877. Porém, sua inauguração ocorreu somente em 1892, no dia 6 de novembro. Seu desenvolvimento teve início no ano de 1888, mas devido à resistência de alguns residentes da área que pertenciam à elite paulista, as obras foram interrompidas após um mês de seu início. Porém, em um dia fatídico, um grupo de populares que era a favor da construção do viaduto começou a atacar as paredes do sobrado do Barão de Tatuí
membro influente da elite, com picaretas, fazendo com que ele se mudasse à força. Então, as obras retornaram em 1889. Atualmente, o viaduto é um dos maiores cartões postais da cidade de São Paulo. O Mercado Municipal de São Paulo, popularmente conhecido como Mercadão, está localizado na Rua da Cantareira, no centro histórico da capital paulista, e é um dos mais importantes pontos turísticos da cidade. Repleto de opções de lazer e comércio, o edifício, que possui mais de 8 décadas de história, foi inaugurado em 1933, vindo a substituir o antigo Mercado Central, que funcionava a céu aberto na Rua 25 de Março. Há uma enorme variedade de produtos, como o tradicional sanduíche de mortadela, e o local conta com quase 300 estandes atualmente, e se tornou ao longo dos anos um característico espaço gastronômico paulistano. Sua arquitetura é composta por colunas, abóbadas e vitrais, o que também ajudou a fazer do mercado municipal parada obrigatória nos roteiros turísticos. O espaço foi idealizado por Francisco de Paula Ramos de Azevedo. A Ocupação Mauá está localizada na Rua Mauá e seu edifício era um antigo hotel chamado Hotel Santos Dumont. Essa ocupação existe desde 25 de março de 2007 e hoje conta com os movimentos MMLJ, que é o Movimento de Moradia na Luta por Justiça, a STC, Associação Sem Teto do Centro, e MMRC, que é o Movimento de Moradia da Região Central. Com o passar do tempo, o edifício foi abandonado e, com isso, acabou se deteriorando. Hoje, na ocupação, são presentes por volta de 237 famílias, o que totaliza cerca de 1.000 pessoas. A questão política é sempre presente nessa ocupação, já que todos os novos moradores passam por uma formação de base, em que são expostos os motivos da ocupação, diretrizes dos movimentos e direitos e deveres de cada morador.